Boa noite, pessoal. Estamos aqui na gravação agora. Quero dar os bem-vindos a todos. Nós estamos na nossa última semana de Intercultural Online, um encontro que nós preparamos. Quem sabe, quando você está na aldeia, nada vai do jeito que você quer. Então, você tem que aprender a fluir com as mudanças, as situações. E nós sempre sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós fazemos nossa parte, mas também Deus tem os planos dele. Então, nós preparamos, colocamos 3 palestrantes. 2 palestrantes não deu certo e convidamos outros palestrantes. E até hoje, outra que nós convidamos não entrou até agora, mas o Alex Cricati é um grande amigo meu, na aldeia São José Cricati. Ele é casado, tem um filho igual o Raulison, né? Mas nesse momento ele está estudando em Belém para poder avançar seu conhecimento, sua carreira, sua profissão. E ao contrário, o pensamento comum, né? Indígena só mora na aldeia, isolado, mas vocês estão vendo cada dia que os indígenas já estão buscando uma vida melhor, de avançar sua educação, sua profissão e melhorar sua vida. Então, enquanto a gente está esperando o Raulison, a gente está flexível e a gente pode convidar o Alex para poder se apresentar. Ele já foi palestrante 2 vezes, se eu não me engano, antes. As palestras dele estão no YouTube, então se você coloca o nome dele, Alex Kekati, Intercultural Online, vai aparecer, eu acredito, as palestras dele. Alex, fica à vontade, se apresenta. Joshua falou aqui de um livro, depois eu acho que vou falar sobre o livro mais pro final. Alex, fica à vontade. Boa noite de novo, me apresentar aqui. Sei que dá para escutar a minha voz. Como foi mencionado pelo Denis, né? É um grande amigo, um grande parceiro, né? Que vem me ajudando durante esse tempo passado de 2018, parece, se não me engano. Podemos dizer assim que ele foi o meu orientador durante a minha trajetória na São Clube. Então, eu vou falar um pouco sobre a nossa cultura, né? Que o tema desse evento, né? Desse ação que é o intercultural. Cheguei assim para assistir, mas eu quero estar compartilhando e aprendendo com vocês a experiência também. Eu sou do povo Cricati, sou casado. O nome da minha esposa é Ellen Nunté Cricati e tenho um filho de 2 anos, que é o Henrique. E atualmente eu estou aqui em Belém, né? Tentar trazer as condições melhores para a nossa comunidade. Deus me abençoou com esse curso, né? Aprendi a ser humilde, aprendi a ser obediente aqui aos meus pais e aquilo que foi ensinado dentro podemos dizer assim, da cultura dos não indígenas. E estou aqui na área de medicina, né? É uma área um pouco puxado, mas aonde a gente aprende. E a minha aldeia fica no sudoeste da região do Maranhão, né? Sudoeste do Maranhão. Para quem mora aí no Imperatriz, né? Sabe onde é que fica, está situado nosso território, Cricati. E sou da aldeia São José. E tenho 27 anos. E eu vou estar falando aqui e eu quero que, se alguém tiver dúvidas para saber como é a nossa cultura, como é que funciona isso, aquilo, eu estou aqui para responder. Não sei quanto tempo vai durar, mas a gente vai tentar falar e tentar vocês entenderem um pouco, né,
Então, o nosso povo, ele é do tronco G, a nossa linguagem é do tronco G, que tem aí na região Marantina, tem o pessoal do Gavião, Gavião do Maranhão, tem os povos Canela, Craú e os Timbiras, né? São Timbira que o pessoal do Quepu. Então, são essas regiões que dominam o tronco G. E falar um pouco da nossa cultura cricativa. Na nossa cultura, nós indígenas, a gente tem cantoria, corrida de tora, que é aquele barricudo, e tem o casamento cultural também. Nós temos também a pintura e, além da convivência, né, dentro da nossa comunidade, e eu vou puxar um pouco sobre a convivência do indígena fora da sua comunidade. Hoje em dia, atualmente, nós estamos no século XXI, e com o passar do tempo, a nossa cultura ela vem sendo ameaçada, ela vem sendo, podemos dizer assim, apontado como a próxima vítima de a gente não poder mais praticar nossa cultura, porque tem algumas coisas do político também que envolve isso sobre o nosso território, mas eu não vou me basear nisso, vou me basear na nossa cultura. Nós indígenas, assim, que vivemos a vida dentro da aldeia até os 20 anos de idade, ao sair para a cidade, onde a gente não tem 0% de conhecimento, a gente tem aquele medo e preocupação de, de querer sair para a cidade e desenvolver o nosso conhecimento, experiência, e não querer voltar mais para a nossa comunidade. Mas antes disso, nós temos nossos anciões, que é nossos avós, também tem a liderança, os caciques. Então, um indígena que mora, que sai para a cidade, ela tem um conhecimento duplo. Durante o tempo, na convivência na cidade, a gente está com um pensamento de evoluir, entendeu? Você sabe que evoluir. Então, a educação dentro da nossa comunidade é um pouco precário, né? Mas, assim, nós indígenas, os pais, eles têm que trazer para aquele jovem indígena que vive na aldeia, mostrar uma visão de que a nossa vida dentro da comunidade, a gente tem que sair para nos preparar e depois voltar para conviver com a nossa comunidade. Porque todos sabem que, tanto nas periferias aqui da região, principalmente do norte, né, a situação não é fácil, né? Muitas vezes a gente não tem o atendimento médico direito, a educação direito, os recursos, muitas vezes, com maior luta e humilhação, a gente consegue, muitas vezes, não chega na nossa comunidade. Mas o que fortalece a nossa comunidade é a nossa cultura. Uma coisa que nós aprendemos desde criança é correr com flecha e correr com tora. Tem a cantoria também, e tem as pinturas também. É muito importante porque a gente nunca pode esquecer de nossas raízes. E a minha situação dentro da cidade hoje,
é diferente do que na aldeia. Porque na aldeia, o lado indígena, né? Indígena, a gente não tem condições de viver lá. A gente tem condições de viver sim, mas só que a gente tem esse pensamento ainda de estar morando na aldeia, sendo que fora de nós a gente estão sendo mal falados pelos não indígenas. Aliás, a maioria, né? Porque a minoria, aliás, a minoria, porque nem todos têm essa visão de que o indígena é isso, aquilo, é aquilo preguiçoso, que não faz nada, é isso. Mas a gente está num tempo moderno, né? Claro que a gente não pode esquecer da nossa cultura. Então, eu cheguei a um tempo, uma conclusão, né? Que eu fui pegar a experiência, perguntar o Denis, né? E o Denis, ele me mostrou um pouco daquilo que uma pessoa quer aprender, né? Já no meu caso, eu quero aprender. Então, eu consegui, né? Hoje em dia, a maioria dos jovens estudantes estão tentando ingressar na faculdade. E é muito importante, né, para nós indígenas e também para os não indígenas, né? E estar compartilhando esse conhecimento, né, com vocês. E se alguém tiver dúvida, pode perguntar. É um pouco de resumo que eu falei, né? Apesar de não estar preparado, eu não preparei para nada, né? Mas a pergunta que você jogou eu posso responder com tranquilidade. Claro, se tiver a meu alcance, né? Então, se alguém tiver perguntar ou responder, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou estudando em Belém? Tipo assim, em relação a pensamentos ou atitudes a respeito de você como indígena? Você enfrentou alguma dificuldade ou você foi bem aceito e a transição foi tranquila? A sua adaptação foi tranquila? É dentro da faculdade ou em geral, pode ser? É isso? Minha pergunta é Tá. tipo assim, não é É, específica, eu estou tentando uhum, só puxar uma. Eu estou perguntando também porque eu entendi. quero saber como é que você está e tal, eu quero saber como foi a Entendi, sua ida entendi, para lá. Denis. Fica à vontade. Denis, Denis, primeira vez quando eu cheguei aqui em Belém, tinha mencionado anteriormente que foi muito difícil para mim porque eu não conhecia ninguém, entendeu? Eu não conhecia ninguém. Aí, ao longo do tempo, né, eu ia só para a faculdade e voltava, e também a, a minha turma, né, também me acolheu bem, eu me senti familiarizado dentro do curso. E fora do curso, eu sou uma pessoa que gosta de pegar amizade, né? E aí, logo eu peguei amizade, assim, conversando com pessoas, e as pessoas perguntando, né? Porque tem alguns que têm essa visão de que o indígena, ele tem, ele tem assim, dificuldade de se comunicar, né, com o não indígena. Então, foi um pouco assim, constrangido primeiro, porque tem algumas pessoas que falam que o termo indígena e o termo índio não se baseia mais no nosso cotidiano, entendeu? O termo índio, né? Quando a pessoa fala do termo índio, né? Eu já passei por vários tipos de. Podemos dizer que não é discriminação, mas só que tem pessoas que não têm conhecimento ainda sobre como se chama o indígena. Então, foi difícil assim, mas só que eu sou uma pessoa que tento me comunicar e tentar explicar para esclarecer para as pessoas.
Então, a dificuldade mesmo, Denis, sinceramente, a dificuldade foi em termos de comunicação da linguagem também, porque tem coisas que a gente não conhece ainda, modo de falar, entendeu? Por exemplo, se você me falar como podemos assim, de palavras técnicas, podemos dizer assim, eu não vou conseguir entender logo de 5 segundos ou 10 segundos. Eu vou ter que esperar para aprender o que significa o significado da palavra, né? Que são palavras, os termos técnicos. Então, eu acho que a dificuldade é esse. E também tem um sotaque também que eu tento melhorar, né? Que um sotaque é um pouco... a gente fala para um pouco, né? A gente gagueja um pouco. Mas é o nosso fala, a gente tem tentando se acostumar com a fala. Mas a dificuldade mesmo é em termos de É fala, tipo, entendeu? você tá falando que português é a sua segunda língua, não é a sua primeira língua. Isso, Então, isso. você tem que aprender e achar uma Eu das tenho que suas aprender. dificuldades. Uhum, Muito bom. uhum. Johnson levantou a mão. Vamos deixar ele fazer uma pergunta. Aí depois nós vamos deixar Howson. Ele entrou, ele comunicou comigo, estava numa reunião. E a gente vai aproveitar o tempinho que a gente tem aqui com ele também. Mas, Johnson, fica à vontade. A minha pergunta é mais ou menos baseada nisso que o Denis estava perguntando. A gente ouve falar muito em relação à questão educacional de inclusão, né? Uhum. E como funciona isso na faculdade para o indígena? Se realmente há essa inclusão, ou se dentro do corpo docente ali, ou se assim eles dão a aula sem muito pensar nessa questão de inclusão para o indígena, né? Vendo principalmente que a língua é diferente, né? O nosso idioma ele tem muito mais palavras do que o idioma falado Uhum. pela etnia. Sim, é interessante, né, que aqui na Federal, que a gente estuda na Federal, na UFPA, eles têm, assim, tipo um tutorial para os indígenas, né, que têm dificuldade para tentar se comunicar e também tecnologia também. A diferença é um pouco assim, porque a gente entra meio que um pouco atrasado, né? Porque a educação indígena, ela é voltada para nossa comunidade, né? A nossa cultura, aliás, nossa cultura. Então, isso meio que pesa, mas a federal, ela tem esse método de preparar um indígena, mesmo ingressando dentro da faculdade, né, com os docentes, né, aí a gente consegue adaptar, a gente consegue entender, né, porque um exemplo para tentar esclarecer, não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, mas só que o professor, ele tem um professor que tem esse conhecimento sobre os indígenas, né, em termos da linguagem, em termos de entendimento também, se o aluno está entendendo ou não. E muitas vezes tem que sair de nós mesmo, né, para a gente perguntar e falar, professor, quero explicar isso, porque eu não entendi isso. Mas sim, eles têm conhecimento, mas tem alguns que não têm conhecimento, entendeu? Sobre o indígena. Porque apesar de a gente estar na federal, a gente não tem esse pleno conhecimento sobre os termos técnicos, de usar a palavra técnica, porque o professor ele entra na aula para repassar aquilo que ele tem para os alunos poder aprender. Então, muitas vezes eu vou falar um pouco de mim, né, que se eu tiver dúvida de eu não entender aquele conteúdo, eu pergunto para o professor. Então, o aluno, a diferença entre de saída do ensino médio dentro da, da nossa comunidade para entrar na faculdade, ela é um pouco grande, né? Porque a gente entra despreparado. Porque aqui na cidade,
eu comecei a entender que aqui na cidade, os pais, eles colocam os filhos para fazer o curso, né? Para o cursinho, para se preparar para entrar na faculdade e não passar pela dificuldade. Mas na nossa comunidade, em geral, aldeia todo, por exemplo, uma pessoa que estuda na aldeia e não tem esse conhecimento de fazer o cursinho para se preparar para entrar na faculdade e estar preparado. E isso muitas vezes a gente não tem na aldeia, a gente não tem na aldeia. Por isso muitas vezes o indígena ele entra na faculdade sem preparo de cursinho, ele fica totalmente perdido. Mas graças a Deus aqui na Federal, acho que algumas instituições elas têm esse tutorial para atingir método, né, de ensinar os indígenas para poder estar no mesmo nível que os não indígenas. E com isso, a diferença eu acho que é isso. O indígena ele entra Interessante. despreparado para a faculdade. Não sei se eu consegui Interessante. responder a sua pergunta. Eu acho que você respondeu bem. Eu vou segurar as perguntas agora, porque nós temos apenas 15 minutos. E eu queria aproveitar esse tempo, Alisson, porque ele preparou, né? Tipo assim, não quero cortar a sua fala. Nós vamos ter que ter a Alex de volta no futuro para poder falar mais sobre sua experiência. Mas eu queria aproveitar esse momento com o Alisson também. Não quero passar 7h30, porque 7h30, 8h30. Acho que é o horário aqui. E eu tenho que sair, eu sei que algumas pessoas vão ter que sair também. Mas, Alex, obrigado por compartilhar e aproveitar esse momento. E nós vamos passar para o Harrison esses 10 minutos para poder falar um pouquinho sobre a cultura dele e dar a introdução dos passos. Alex, amo você demais, viu? Tá. Saudade. Valeu, obrigado. Bom trabalho, bons estudos. Isso. Tamo juntos. Tá certo. Desculpa aí, Raleigh, tomar um pouco de tempo. Tudo bem, é normal. Primeiramente, vou começar, né? Boa noite. Alguns já me conhecem, alguns não me conhecem. Meu nome é Raulison, sou pinagé e tenho 25 anos. Sou casado lá da etnia Cricati, onde o Alex mora, né? Aí, hoje eu estou aqui estudando na universidade, né? Eu tinha que conhecer também o conhecimento do Scopem, que não é indígena, né? Para ter mais, levar o conhecimento para a comunidade, né? Ou outros indígenas, né? Como onde eu casei, né? Para levar o conhecimento para lá. Então, hoje eu desafio esse desafio, né? Falar um pouco da minha cultura, que é a cultura do Apinajé. Eu vou falar um pouco como é que a gente vive, né? Na cultura. Eu não, como é que eu vou dizer? Não nasci primeiro, mas hoje, através da minha avó, que conta uma história para mim, eu ali mesmo estou conhecendo, né, a cultura, como é que vive, né? Como é que vive na aldeia. E sei que Denis já vive, passou não sei quantos anos na aldeia Cricati, né? Sabe a cultura de lá. E meu povo é diferente, né? Cada povo é diferente, que tem cada sua cultura, né? Onde chega, tem que respeitar aquela cultura, né? O que eles fazem, tu tem que fazer também, né?
como a gente anda, né? Junto, se a gente viaja junto, a gente vai fazer aquilo junto. Por isso, quando tu vive na aldeia, tem que fazer junto com, com as comunidades, né? Então, nosso povo, a gente não quer perder a cultura também, a cultura que é importante para nós. Por isso, muitas vezes eu vejo os jovens, né, tentando, é, quando eu estava vendo um pouco o Alex falando, né, que é muito jovem, fica na aldeia e sem ver as coisas. Mas quando entra na cidade, né, estudar lá fora, vai ver muita coisa, como é diferente na cultura e no Cupém, cultura dos Cupém, que não é indígena. Por isso que nosso avô, né, avó, eles não querem que a gente perde essa cultura, né, a gente manter essa cultura para a nova geração, né. A gente se pinta também, que é a nossa vivência, por onde tu anda tem que se pintar, que é a cultura. É, hoje, os indianos jovens não sabem cantar na língua, né? Aqui no meu povo, e tem alguns jovens que sabem cantar e alguns que não sabem. É tipo como se fosse tenha vergonha a sua cultura. Então, isso que é também não é errado, né? É, aqueles que cresceram, né? Já cresceram, nasceram, eles vão crescendo, primeira coisa é celular. Não quer mais saber a cantoria, né? Não quer mais cantar na língua, nem sequer. Nem quer mais se pintar mais, né? Por isso que a minha avó sempre fala, vocês têm que manter a sua cultura, né? Se um dia, se um dia eu for morrer, né? Vocês já sabem que é a cultura, né? Para vocês mostrar, ou para eu mostrar para minha neta, né? Um dia eu vou ter neto, né? Outro lado também que a gente luta pela nossa cultura, né? Para não acabar. A gente fala que a gente luta com a caneta, né? Tem que lutar com a caneta. Então hoje a lei muda. Antigamente os caciques era mais velho, né? O ancião que vai ser cacique. Mas agora hoje as leis mudam só com a caneta, com a assinatura, tudo, né? Por isso que alguns jovens ele é sabido, vai ser cacique, né? A comunidade escolhe, vai ser cacique. Ele sabe falar bem português, sabe o que é aquilo, né? Sabe escrever. Por isso a, a cultura do Apinagé vem se mantendo para não acabar, né? Como eu vivi mais de 3 anos, parece, no Maranhão, o povo Cricati. O povo Cricati é diferente, né? Cada povo é diferente. São
bem organizado, né? Por isso eu ando lá e sempre respeito a cultura, porque não é, eu não tô eu não nasci naquele etnia, mas eu tenho que respeitar a cultura dele, né? Por isso, quando algumas pessoas vêm, chega lá, tu vai ter que tirar a camisa, tem que se pintar, tem que se pintar, né? Tem que se pintar, tem que tirar a camisa, o que eles fazem, tem que fazer, né? Por isso que aqui no, né, nós apenas a gente sempre receba bem outros etnias, né? Os cupim a gente receba bem, né? Se chegar é uma bem-vindo para nós, né? Então, eu me atrasei um pouco, né? Porque eu estava participando de uma reunião da universidade sobre alojamento, né? Por isso que me atrasei, já é 8 horas. Então, vou falar um pouquinho, que quem sabe vocês já estão querendo sair para algum lugar, tem um compromisso, né? Tem alguns que são compromisso, né? Muito bom. Tem uma pergunta. Eu conheço os Cricati, por ter morado lá minha vida toda, e eu já fui na aldeia da etnia Apinagé, apenas 1 hora e meia, não é muito longe, não. Tem que atravessar o rio Tocantins. O rio Tocantins começa lá em Goiás, como o rio Maranhão, e ela se perde descendo e se torna Tocantins. Brincadeira. É, Você comentou, Raulson, que os cricatis parecem ser mais organizados. Talvez não esteja errado, mas qual é o ponto de observação que você percebeu uma diferença? Assim, pode ser rápido, não precisa aprofundar, porque eu sei que outras pessoas vão querer perguntar e a gente vai abrir para 2 perguntas de 2 pessoas para poder encerrar o nosso tempo aqui. Os criquetes são bem organizados, né? Que eu falei. Foi isso que eu entendi. Pode Uhum. entender errado, mas foi isso que eu entendi você falando. Sim, o, como eu falei, né? O povo, vamos falar, o povo Apinajá e Cricati é diferente, né? O povo Cricati é bem organizado. Quando faz o movimento, vão indo junto, né? Cantoria, tudo junto. Ir pro pátio, tem que tirar a camisa, né? E tem aquele cocá que tu bota a cabeça, né? Tem que se pintar também. Agora, aqui no meu povo, a Pinagé, também tem que se pintar, né? E tirar a camisa também. Ninguém pode ficar na camisa, tem que tirar a camisa. Quando tu chega numa festa, na corrida de tora, tem que tirar, tem que correr. Se alguém te chama, tu tem que correr, né? Tem que se pintar, que vai ter uma pessoa vai pintando, né? De urucum. Se você não se pintar, ele vai lá e pintar você, né? Por isso que hoje hoje não, eu já venho percebendo vendo as coisas, né? E fico observando como é que é a cultura, né? Por isso que a corrida de tora chega no pátio, vai ser uma cantoria e todo mundo vão estar ali,
cantando, né? Fazendo uma brincadeira no pátio, né? Aí, no povo Cricati também, eles, lá tem dois caciques, mas agora aqui no meu povo, Pinagé, só tem um cacique. Agora lá tem dois caciques. Também tenho muito respeito a ele, né? Quando eu morei lá, eu nunca tinha visto uma povo assim, né? Povo bem organizado, né? Que puxa a comunidade, né? Para manter aquele cultura, para não se perder, né? Parece. Eu acho que uma coisa que ajuda um pouco é uma observação minha. É os Cricatins, principalmente na aldeia São José, é a aldeia mãe, que a gente fala, né? É a aldeia principal. Hoje tem, parece, 11 aldeias dentro da reserva do povo Cricatim. Pode ser que tenha mais hoje, por eu não estar acompanhando de perto. Mas eu acho que tem umas 800 mil indígenas na aldeia São José. E talvez nos Apinagés são comunidades menores. Talvez pode, de uma certa forma, afetar uma certa. Não sei, mas não sei se. Eu nunca visitei todas as aldeias na Pinagé, mas pelo que eu vi, elas moram em comunidades menores. É isso? Eu estou certo ou você tem uma comunidade grande lá? Tem aldeia São José, Pinagé, é lá grande, é. Sabe a população Mas só dessa aldeia, em Pinagé? a aldeia São José, Pinagé, antes era grande, mas só que cada uma, antes o meu avô, né, morava lá. Aí todo mundo se Dividiu. reuniram, não, se dividiram, não, vamos ocupar aquele território, vamos ocupar todos, porque antes Entendi. os não indígenas entram e faz tudo, né? Tipo, fazer, é, fazer desmatamento, né? Fazer aquilo, né? Aí, acho que por causa disso, a aldeia São José, que é o centro, se dividiram, né? Hoje aqui tem a Mariazinha, que tem a São José. Agora aqui na Pinagé, acho que tem mais de 60 ou 160. Bem, não sei bem a quanto é as pessoas, as aldeias, né? Quer dizer, quantas aldeias que tem aqui. Tranquilo, sem problema. É, o Raimundo levantou a mão, você quer perguntar, comentar, fica à vontade. Eu realmente levantei, mas como o tempo já está chegando ao final, Denis, eu vou deixar para a próxima, para nós conversar. Até porque eu me atrasei porque cheguei tarde do trabalho e não foi possível chegar mais cedo. Mas eu deixaria as perguntas para amanhã, porque aí a gente vai começar mais cedo, 7h30, nós teremos mais tempo para dialogar. Tranquilo. Eu estou estendendo um pouquinho porque todo mundo, todos nós já atrasamos aqui. Você não é o único que atrasou. Pode ficar tranquilo. Eu gosto de pensar assim, nós estamos numa aldeia, você está numa roda, a gente chega, a gente sai, vamos conversando. Infelizmente eu tenho que colocar um limite, mas a gente está estendendo um pouquinho para poder aproveitar esse tempo com o Ralo junto também. Tinha uma foto, mas Beleza. Como é que é? eu tinha uma foto, mas só que como eu estava na reunião, né? Não tinha mandado. Mas na próxima eu Ok, vou mandar manda para para a Aline. Aí a Aline está tá. ajudando
colocar no Drive, aí lá no Drive eu tenho acesso e ela tem acesso. Então, se eu estiver conduzindo a reunião, eu tenho como acessar. Se ela estiver conduzindo, ela também tem como acessar. Tá bom, gente. Tem mais uma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Não quero cortar tão cedo, mas também não quero prolongar muito. Mas a gente pode abrir para mais uma pessoa falar, perguntar. Pode falar, Raimundo. Tem que abrir o microfone. Ok? O cara tá ouvindo. Ok. Queria fazer uma pergunta aqui, aliás, nem propriamente dito uma pergunta, mas eu queria lhe informar que o número de indígenas ali da aldeia Cracti, eles não chegam ao número de 800 mil, não. 800 mil é um número muitíssimo alto. Agora, falando aqui com o nosso amigo, que estava usando a palavra, que já veio aqui no Maranhão, eu queria saber o nome dele, que eu cheguei atrasada e eu não pude saber o nome dele. E aqui, para mim, não está aparecendo o nome dele. Então, a minha pergunta que eu quero fazer para ele que veio aqui no Maranhão, qual a diferença que ele sentiu aqui dos povos, aqui do Maranhão, quanto à localidade onde ele se encontra agora? Ele viu, sentiu a diferença das culturas, elas são iguais ou estão diferenciadas, enfim. O que você achou desse primeiro momento em que você visitou os parentes, né, aqui no Maranhão? Eis a minha pergunta. É uma pergunta muito esclarecida. Cheguei no Maranhão, né? Andei lá, tinha medo, né, de como é que a gente fala? Tinha medo de sair com ele, né? Porque não tinha conhecido ninguém lá. Aí eles sempre correm com a varinha, né? Aí só essa aqui é diferente. Tinha medo de correr também. Mas passando os tempos, eu conheci que é uma corrida normal. É como cultura, né? É diferente, né? Aí percebi que a cultura Cacati e cultura do Apinagé não são iguais, é diferente, né? Mas agora, o que é igual é a corrida, né? Corridas são igual e comida típica também são igual, que todos os povos comem paparudo, né? Eu não sei, tem alguns povos que não comem, não sei, nunca vi, né? Só comida típica, que é povo Apinagé e Cacati, são igual, né? Aí eu cheguei lá e fui conhecendo, né, a cultura. Aí conheci uma menina lá, me casei e dali mesmo fui correr com a tora, né, conhecendo as pessoas, fazendo amizade. E dali mesmo eu percebendo a cultura, né, que são diferentes. Por isso, quando eu chego, aliás, exemplo, se eu chegar no povo Craô, né,
chegou no povo Craô, mas é outra cultura, que é diferente, né? Saindo com ele, você vai aprendendo com ele, você já vai conhecendo a cultura aí. Quem sabe tu pode gostar da cultura, né? Aí, por isso eu, conhecendo a cultura do povo Cricati e também conhecendo a história, né? Por onde eles passam, né? Aí, dali mesmo, eu conheci o povo Cricati. Mas antes, o povo Cricati e a Pinagé se comunicavam, né? Mas antigamente, as pessoas, as mais velhas, né? Se entendiam na língua, né? Falava no povo Cricati, entende o povo Pinagé entende o povo Cricati. Mas agora hoje, o jovem não se entende, né? Então era isso. Muito bom. Obrigado, Raulson. Só para informar, não sei se vocês fizeram a conexão, mas o Alex falou mais cedo sobre o povo do tronco G, a linguística do povo do tronco G. Tem macro-G, tem tupi, a língua tronco tupi, que é outra indígena. E quem fala tupi é os Guajajaras, se eu não me engano. O povo, parece que o tupi já é o maior tronco que existe, se eu não me engano, pode estar errado. Mas o povo do tronco G, ela inclui canela, ela inclui gavião, cricatinho, ela inclui gavião do Pará, tem gavião do Maranhão, tem timbira e apinagé. Só que a diferença entre os apinagés e os outros do tronco G, pelo que eu vi, é a organização das casas. Os apinagés as casas são tipo uma vila, não moram numa roda. Os cricatis moram numa roda, então quando eles for construir uma aldeia nova, eles fazem as casas numa roda. Aí quando eles vão crescendo, a aldeia em si vão abrindo, derrubando as casas. Quando os mais velhos vão morrer, eles derrubam a casa. Então aquelas primeiras casas vai se derrubando e a aldeia vai crescendo. Essa é o costume dos outros povos, só que os apinagés têm essa diferença. Quando você chega na aldeia, você não vê essa roda. As casas são em algumas filas, assim. E essa é a pequena diferença. Como o Raulson falou, antigamente eles estavam juntos. Aí quando vão crescendo, vão separando, e a língua em si vai mudando, vai evoluindo. Até a língua inglesa, 400 anos atrás, não é o mesmo. Se eu pego a leitura de inglês escrito 400, 500, 600 anos atrás, eu não vou entender nada, porque ela vai se mudando, ela vai adaptando, ela vai aprimorando, ela vai adotando outras palavras de outras culturas, e ela em si vai aperfeiçoando. Então, a gente vê até em português e espanhol também. São bem parecidos, mas são diferentes. Mas é isso aí. Quero agradecer a participação de todos. Foi um tempo maravilhoso. E aí estamos aqui amanhã, às 7h30, para poder dar continuidade. Amanhã será o cacique Fábio Patossó, e ele vai ter mais 2 palestras conosco essa semana. E Raul também vai estar conosco mais 2 palestras, quarta e sexta. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até o próximo. Até amanhã. Tchau.